Você já parou para pensar que talvez o que esteja travando suas finanças não seja a falta de dinheiro em si, mas a ausência de hábitos que produzem prosperidade real e duradoura? Muitas pessoas acreditam que o caminho para a abundância está em ganhar mais, conquistar um aumento de salário ou até mesmo esperar por uma oportunidade milagrosa que resolva todos os problemas de uma vez. Mas e se eu dissesse que, na maioria das vezes, não é isso que transforma a vida financeira de alguém? Pense comigo. Homens e mulheres que viveram há milhares de anos, sem bancos, sem cartões de crédito, sem bolsas de valores ou aplicativos de investimento, ainda assim prosperaram, multiplicaram seus recursos e deixaram marcas eternas na história. Como isso foi possível? O segredo não estava em ferramentas externas, mas na prática constante de hábitos, escolhas diárias aparentemente pequenas, mas que, quando cultivadas, abriram portas de abundância. Olhe para a Bíblia. Abraão, Isaque, José, Davi e tantos outros viveram em contextos extremamente desafiadores. Alguns enfrentaram desertos áridos, fome, perseguições e até traições, e mesmo assim prosperaram de forma extraordinária. José, vendido como escravo, terminou como governador do Egito, administrando riquezas que sustentaram nações inteiras em tempos de crise. Isaque, em meio à seca, ousou semear e colheu 100 vezes mais do que havia plantado. Abraão foi chamado de pai de muitas nações e se tornou riquíssimo em gado, prata e ouro. O que esses homens tinham em comum? Não foi sorte, não foi acaso, foram hábitos, fidelidade, visão, trabalho disciplinado, administração sábia e fé inabalável em Deus. Esses exemplos nos revelam algo poderoso. Prosperidade não nasce de eventos isolados, mas de princípios aplicados diariamente. A verdadeira riqueza não está apenas no dinheiro acumulado, mas na capacidade de viver debaixo da direção de Deus, honrando-o com cada decisão, cada investimento, cada atitude de generosidade e cada passo de fé. Prosperidade não é apenas uma promessa distante, é um estilo de vida fundamentado em hábitos alinhados à palavra. Talvez seja justamente isso que está faltando em sua caminhada. Não mais informação, mas transformação através da prática. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Eu quero te conduzir em uma jornada reveladora onde você vai descobrir 7 hábitos bíblicos que podem multiplicar suas finanças ainda este ano. Esses hábitos não são apenas instruções bonitas ou princípios espirituais abstratos. Eles são chaves divinas que abrem portas no mundo natural e no mundo espiritual. São práticas que mudaram o destino de reis, libertaram famílias inteiras da miséria e trouxeram crescimento para aqueles que ousaram acreditar. Agora eu preciso te perguntar: você realmente deseja prosperar? Está disposto a quebrar velhos padrões e construir novos hábitos que podem transformar não apenas sua vida financeira, mas também sua mente, sua fé e seu futuro? Porque o que você vai ouvir aqui não é mais uma palestra motivacional, nem uma teoria vazia. É um chamado para viver de acordo com princípios eternos que funcionam em qualquer época, cultura ou situação. E a verdade é, se esses hábitos funcionaram no deserto, no cativeiro e em meio às maiores crises da história, eles também podem funcionar para você hoje. Prepare-se, porque ao longo desse vídeo, você não apenas vai aprender os 7 hábitos, mas vai sentir o peso da responsabilidade e a força da esperança que eles carregam. Porque prosperidade não é um acaso, é uma colheita. E toda colheita começa com uma semente de hábito. Se o primeiro passo foi abrir seus olhos para entender que prosperidade não vem por acaso, mas é fruto de hábitos consistentes, agora vamos mergulhar nos primeiros pilares dessa jornada. O que vou compartilhar a partir de agora não são apenas boas práticas financeiras, mas princípios espirituais que carregam a unção de Deus e funcionam em qualquer tempo. O primeiro hábito que precisamos destacar é a fidelidade nos dízimos e ofertas. Essa prática, muitas vezes negligenciada ou até contestada por alguns, é na verdade um dos segredos mais poderosos de prosperidade. Em Malaquias 3:10, o Senhor diz:
Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Observe que é o próprio Deus quem nos convida a colocá-lo à prova nesse princípio. Não é apenas sobre devolver 10% do que recebemos, mas sobre honrar a fonte da nossa provisão e reconhecer que tudo vem dele. Quem decide viver esse hábito, experimenta o sobrenatural, porque rompe com a mentalidade de escassez e entra no ciclo da abundância que só Deus pode gerar. O segundo hábito é a disciplina no trabalho. A Bíblia nos mostra que a preguiça leva à pobreza, mas a diligência conduz à abundância. Provérbios 10:4 declara: o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. A prosperidade não está apenas em quanto você ganha, mas em como você trabalha. Homens como José prosperaram não porque receberam riquezas prontas, mas porque serviram com excelência em qualquer circunstância. Ele trabalhou fielmente como escravo, depois como administrador, e mesmo na prisão, manteve sua disciplina. A disciplina no trabalho é um hábito que cria portas, porque quem é excelente no que faz sempre será notado. Não importa o tamanho da sua tarefa atual, se você for fiel no pouco, Deus abrirá caminhos para que você governe sobre o muito. O terceiro hábito é a semeadura generosa. Muitas pessoas vivem retendo o pouco que têm, com medo de perder, mas a palavra diz exatamente o contrário. Em 2 Coríntios 9:6 está escrito: aquele que semeia pouco, pouco também colherá, e o que semeia em abundância também colherá. A generosidade é uma chave que ativa colheitas abundantes. Isaac semeou em tempos de crise e colheu 100 vezes mais. Não foi apenas uma decisão racional, foi um ato de fé e confiança em Deus. Quando você semeia em vidas, ministérios, causas que expandem o reino, você está investindo em algo eterno e o retorno vem multiplicado. Esse hábito quebra a avareza, liberta a mente da escassez e abre espaço para o fluir da abundância. Por fim, neste bloco, quero destacar o quarto hábito, a sabedoria na administração. Muitos oram por mais recursos, mas não cuidam bem do que já têm. Jesus contou a parábola dos talentos para mostrar que quem multiplica o que recebeu é digno de receber mais, mas quem negligencia perde até o pouco que tem. Administrar com sabedoria significa planejar, evitar desperdícios, usar com responsabilidade e aplicar princípios bíblicos no dia a dia. Provérbios 21:5 nos lembra: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Não basta receber, é preciso gerir. E aqui está um segredo: prosperidade não se sustenta apenas com fé, mas com fé aliada à sabedoria. Quem é fiel no pouco, Deus capacita para o muito. Esses 4 hábitos são como os alicerces de uma construção sólida. Sem eles, qualquer sonho de prosperidade se desfaz com o tempo. Mas com eles você está estabelecendo fundamentos que sustentam o crescimento. Ao final dessa jornada, você verá que cada hábito se conecta ao próximo, formando uma corrente poderosa que pode mudar seu destino financeiro e espiritual ainda este ano. Agora chegamos ao coração dessa revelação. Os próximos 3 hábitos que podem não apenas transformar sua maneira de lidar com as finanças, mas também mudar completamente sua mentalidade diante da vida. O 5º hábito é honrar compromissos. Em Romanos 13:7, a palavra nos orienta: pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Honrar compromissos é muito mais do que pagar contas em dia. É viver com integridade diante de Deus e dos homens. Pessoas que deixam dívidas abertas, que prometem e não cumprem, acabam minando a própria prosperidade porque destroem sua credibilidade. A Bíblia nos mostra que o justo é aquele que cumpre sua palavra mesmo quando isso lhe custa. Se você deseja ver abundância, precisa cultivar o hábito de honrar o que promete, de pagar aquilo que deve e de viver de modo íntegro
em cada área da vida financeira. A prosperidade sempre se apoia sobre a base da confiança, e confiança só é construída quando você é fiel à sua palavra. O sexto hábito é a gratidão constante. Esse talvez seja um dos hábitos mais poderosos e menos praticados. Muitas pessoas vivem presas no ciclo da comparação, sempre olhando para o que falta e acabam esquecendo de agradecer pelo que já possuem. Filipenses 4:6 nos exorta: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. A gratidão é uma chave espiritual, porque muda nossa percepção. Quando você agradece pelo pouco, abre espaço para receber o muito. A ingratidão fecha portas, mas a gratidão atrai favor. Pessoas que mantêm um coração grato conseguem enxergar oportunidades onde outros veem apenas crises. A gratidão liberta da ansiedade, fortalece a fé e nos lembra de que não estamos sozinhos no caminho da prosperidade. Ela não apenas muda a nossa visão, mas também transforma a atmosfera ao nosso redor. O sétimo hábito, que completa essa poderosa lista, é a perseverança na fé. Prosperidade não é fruto de um único ato, mas de uma caminhada de fé contínua. Hebreus 10:36 nos ensina: porque necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Muitos começam a viver os princípios, mas desistem diante das primeiras dificuldades. Prosperar não é uma corrida de velocidade, é uma maratona de constância. José passou anos enfrentando injustiças, prisões e humilhações, mas nunca desistiu de crer que Deus estava escrevendo sua história. E quando o tempo de Deus chegou, a colheita foi tão abundante que marcou gerações. Perseverar na fé é continuar semeando, mesmo quando não vemos resultados imediatos. É continuar confiando, mesmo quando tudo parece contrário. Quem persevera, vê milagres que os desistentes jamais conhecerão. Esses três hábitos, honrar compromissos, viver em gratidão e perseverar na fé, são o coroamento de uma mentalidade próspera e bíblica. Eles não apenas moldam seu comportamento diante das finanças, mas também formam em você uma identidade de fidelidade, confiança e esperança. Quando você une fidelidade nos dízimos, disciplina no trabalho, generosidade, sabedoria na administração, honra, gratidão e perseverança, cria uma vida blindada contra a escassez e preparada para a abundância. São hábitos que estabelecem uma aliança prática e espiritual com Deus, e Ele honra aqueles que permanecem firmes em sua palavra. Chegamos ao momento mais importante deste roteiro, o clímax, onde todas as verdades que exploramos se encontram, trazendo não apenas conhecimento, mas transformação prática. Quero que você imagine agora um homem chamado Elias. Ele não era rico, não tinha grandes estudos, mas decidiu aplicar os hábitos que estamos revelando. No início, Elias era um trabalhador simples, endividado, pressionado e cansado de ver o fruto do seu trabalho escorrer pelos dedos. Ele descobriu na Bíblia que a prosperidade não era apenas um resultado de esforço humano, mas também da fidelidade a princípios eternos. Então, com coragem, ele decidiu mudar. Passou a ser fiel nos dízimos, mesmo quando parecia impossível. Trabalhou com disciplina, evitando desperdícios. Semeou generosamente, ajudando quem precisava. Administrou com sabedoria cada centavo que entrava em suas mãos. Honrou compromissos, mesmo quando tinha que sacrificar seu conforto. Cultivou a gratidão, agradecendo pelo pão diário, e perseverou, mesmo quando parecia que nada estava acontecendo. No começo, quase ninguém acreditava em sua mudança. Os vizinhos o chamavam de tolo. Alguns familiares zombavam dizendo que não adiantava orar ou ofertar, porque isso não paga as contas. Mas Elias se manteve firme, e então, aos poucos, as portas começaram a se abrir. Primeiro conseguiu quitar dívidas antigas que o sufocavam. Depois, recebeu uma promoção inesperada no trabalho. Mais tarde, um negócio que ele havia começado de forma simples cresceu de maneira surpreendente. E o mais poderoso, seu testemunho passou a impactar outros. Pessoas vinham até ele e perguntavam: qual é o segredo?
E ele respondia com simplicidade: não sou eu, é a palavra, são os hábitos que Deus nos ensina. Agora, eu quero que você entenda algo crucial. Prosperidade bíblica não é sobre enriquecer da noite para o dia, mas sobre alinhar sua vida com o céu. É sobre andar em princípios que transformam o coração e, como consequência, tocam também suas finanças. Você pode ser como Elias. Talvez hoje esteja enfrentando dívidas. Talvez sua renda pareça insuficiente. Talvez você sinta que nunca conseguirá sair do ciclo da escassez. Mas a palavra garante: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Quando você prioriza a fidelidade a Deus e cultiva hábitos baseados em sua verdade, portas se abrem, estratégias surgem e a abundância começa a fluir. E é por isso que agora quero conduzir você a uma oração prática, porque não basta apenas ouvir. É preciso colocar a fé em movimento. Feche os olhos e ore comigo. Senhor, eu entrego a Ti minhas finanças, meus hábitos e minha mentalidade. Eu decido hoje ser fiel nos dízimos, disciplinado no trabalho, generoso na semeadura, sábio na administração, honesto nos compromissos, constante na gratidão e perseverante na fé. Que a minha vida reflita os Teus princípios e que a Tua abundância se manifeste em minha casa. Eu renuncio à mentalidade de escassez e declaro que, em Cristo, eu posso viver uma vida de prosperidade para abençoar outras pessoas. Amém. Amado, este é o momento de virar a chave. Prosperidade não é apenas sobre o que você tem no bolso, mas sobre o que você cultiva no coração. Os hábitos bíblicos são sementes, e cada semente, quando plantada com fé e perseverança, sempre traz colheita. Se você colocar em prática o que aprendeu hoje, ainda este ano poderá testemunhar resultados que mudarão a sua história. E agora que chegamos juntos até aqui, quero que você faça uma pausa e reflita comigo. O que você acabou de ouvir não é apenas mais um vídeo, não são apenas boas ideias ou dicas financeiras. O que você recebeu hoje é uma revelação, um segredo que esteve diante dos nossos olhos desde sempre, mas que poucos têm a coragem de viver. Você já percebeu que muitas pessoas escutam, se inspiram, mas continuam presas ao mesmo ciclo de escassez porque não tomam a decisão de aplicar? Eu quero desafiar você a ser diferente. Não apenas ouça, mas pratique. Não apenas admire esses princípios, mas coloque-os em ação na sua vida ainda hoje, porque é no movimento da fé que a abundância se manifesta. Agora, eu preciso te perguntar: você acredita que esses 7 hábitos podem realmente transformar suas finanças? Você já viveu ou conhece alguém que experimentou um milagre financeiro ao aplicar a palavra de Deus? Se isso tocou você, é porque esse vídeo precisava chegar até aqui. Então eu quero te convidar a deixar o seu comentário, compartilhando qual desses hábitos você mais deseja colocar em prática. Escreva, porque isso é uma forma de declarar sua decisão diante de Deus e também de inspirar outras pessoas que vão ler. E se você sente que essa mensagem falou direto ao seu coração, eu quero te pedir algo especial. Inscreva-se agora mesmo neste canal. Mas eu vou ser sincero, não se inscreva apenas por se inscrever, porque aqui não entregamos mensagens comuns, entregamos segredos que podem transformar destinos. Inscreva-se apenas se você tiver coragem de mudar, de renovar sua mente, de romper com padrões de escassez e viver um novo tempo. Toque também no sininho para receber as próximas mensagens, porque nas próximas semanas vamos continuar revelando chaves que podem revolucionar sua vida financeira e espiritual. E mais, compartilhe este vídeo com alguém que você ama, alguém que precisa ouvir essa palavra. Talvez haja uma pessoa em sua família, um amigo, um irmão da igreja, que está sufocado por dívidas ou desanimado porque não vê saída. Esse vídeo pode ser a resposta da oração dessa pessoa. Seja um canal de bênção e compartilhe agora mesmo. Eu quero encerrar com uma verdade poderosa. A prosperidade bíblica não é um destino distante. Ela é o resultado de escolhas diárias alinhadas com a palavra. Se você der um passo de fé hoje,
Cultivando esses 7 hábitos, ainda este ano poderá experimentar portas abertas, dívidas sendo pagas, novas oportunidades surgindo e, acima de tudo, paz no coração. Porque não é apenas sobre o dinheiro, mas sobre viver em plenitude no propósito que Deus tem para você. Portanto, receba essa palavra, aplique esses hábitos e volte aqui para testemunhar o que Deus fez em sua vida. Eu estou aguardando para celebrar com você.